eu sou a Ana, sou aluna do curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFPR e através desse vídeo eu vou abordar um pouco do assunto da NBR 7117-1, que vai falar sobre as medições de resistividade e o estudo geoelétrico que a gente vai fazer no projeto de aterramento elétrico de uma edificação nova. Então, em projetos de grande porte, como usinas eólicas, parques fotovoltaicos, o sistema de aterramento ele vai precisar de uma atenção especial, porque o desempenho dele e a segurança vão ser fatores críticos, né? Tanto a questão da segurança em instalações elétricas, quanto a segurança das pessoas que vão atuar naquele local. Então, previamente, para a gente definir qual que vai ser a melhor configuração da malha de aterramento para aquela edificação, a gente precisa entender qual que é a característica geoelétrica do subsolo onde que aquela edificação vai estar localizada. E quais são os fatores, quais são as características desse solo que a gente vai estar interessado, né? No caso, que vão afetar o desempenho desse sistema de aterramento, dessa malha de aterramento. Vão ser fatores como umidade, salinidade e estratificação geológica. Dependendo da composição desse solo, a resistividade dele vai variar. A lama, por exemplo, ela vai ter uma resistividade mais baixa, ou seja, ela vai ter uma menor oposição à corrente elétrica, da ordem de 150 ohm/metro, enquanto que o granito íntegro ele vai ter uma maior resistividade. No caso, o nosso objetivo é construir um modelo geoelétrico que vai representar a realidade do subsolo e vai garantir a segurança do nosso projeto. Então, ao final desse levantamento que a gente vai fazer, que vai ser abordado nesse vídeo, a gente vai obter um modelo unidimensional que vai consistir em camadas horizontais, planas e paralelas. E cada camada ela vai ser definida por dois parâmetros: a resistividade, que é a capacidade da camada de se opor ao fluxo de corrente, e a espessura, que vai ser a profundidade dessa camada, que vai ter essa característica de resistividade que a gente observou. Então, esse processo vai ter 3 etapas. A primeira etapa é planejar. De acordo com as dimensões da área que a gente está analisando, que a gente está medindo, a gente vai definir onde, como e quantas medições vão ser necessárias para caracterizar essa área. Na segunda etapa, a gente vai medir, ou seja, executar as SEV, que são as sondagens elétricas verticais, através dos instrumentos adequados, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E na terceira etapa a gente vai modelar, ou seja, a partir desses dados que a gente vai coletar com os instrumentos, a gente vai construir um modelo geoelétrico, interpretando as curvas e os dados, as medições que a gente obteve. Nessa primeira etapa, então, como eu disse, a quantidade de medições que a gente vai fazer, de sondagens elétricas verticais que a gente vai fazer, vai ser definida pelo tamanho da área que a gente está observando. Então, para áreas menores que 1.000 metros quadrados, a gente vai precisar fazer somente 2 sondagens. E esse número vai aumentando conforme a tabela que a gente está vendo aqui, ele vai aumentar conforme aumenta as dimensões da área que a gente está observando, né? Dependendo dessas medições, dependendo dessas dimensões, a gente vai fazer medições horizontais, verticais ou diagonais, de forma que a gente tenha mais dados possíveis para conseguir mapear esse subsolo.
Nessa segunda etapa, a gente vai fazer as sondagens elétricas verticais, como eu falei, com os instrumentos adequados. Essas sondagens, elas vão investigar a distribuição da resistividade. Então, a gente vai ter um instrumento localizado no centro e as hastes, né, os eletrodos, vão ser colocados no solo, né, espaçados de maneira regular, a depender dos arranjos que a gente vai utilizar, né, do método que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo, esse modelo geoelétrico. Existem dois arranjos, né? O arranjo de Wiener e o arranjo de Schlumberger. No arranjo de Wiener, a gente vai ter os 4 eletrodos espaçados igualmente. E a cada nova leitura, todos os 4 eletrodos são movidos, mantendo o espaço A entre eles. Deixa eu voltar um pouquinho para o slide anterior, só para a gente entender por que a gente vai espaçar esses eletrodos, né, conforme a gente for fazendo as medições. Por conta da característica da condução de corrente desse solo. Quanto mais espaçados os eletrodos estiverem, mais eles vão analisar uma camada mais profunda do solo, porque, conforme o desenho aqui que a gente está vendo, ele vai conduzir a corrente numa camada mais profunda conforme a gente vai aumentando a distância dos eletrodos. Então, como eu estava dizendo sobre o arranjo de Wiener, esse espaçamento vai ser igual entre os 4 eletrodos, né? Enquanto que no arranjo de Schlumberger, a gente vai ter uma constante que vai ser o espaçamento entre os eletrodos de potencial, que vai ser fixo, enquanto que os eletrodos de corrente são os únicos a serem deslocados para investigar maiores profundidades. A vantagem do arranjo de Schlumberger é que ele vai ser mais eficiente em campo, porque você vai precisar de menos movimentação dos eletrodos. Porém, o arranjo de Wiener ele vai proporcionar uma melhor relação sinal-ruído. Para a gente ter uma melhor fidelidade na obtenção desses dados, algumas coisas, algumas práticas a gente vai precisar observar, no caso, para garantir a qualidade desses dados. As condições climáticas são importantes, é importante que a gente não realize medições sob condições adversas, porque, como a gente sabe, né, os condutores, os eletrodos que a gente vai utilizar, eles são bons condutores de eletricidade, então pode haver o risco de descargas, então não é recomendado que seja feito com condições atmosféricas adversas. A questão da sazonalidade, que o ideal é que a gente consiga realizar essas medições no período mais seco, porque como a gente viu, né, a questão da umidade no solo ela vai interferir na característica desse solo. Então, para a gente pegar o cenário de maior resistividade, a gente vai, sempre que possível, realizar essas medições no período seco. Evitar interferências, no caso a gente vai precisar afastar o nosso instrumento, os nossos eletrodos, de malhas de aterramento já existentes, ou linhas de transmissão, ou estruturas metálicas. Como a gente sabe, né, as estruturas metálicas elas vão ser boas condutoras de eletricidade. Então, no caso, quando a gente estiver efetuando a medição, se houver alguma estrutura metálica próxima, a gente sabe que a corrente ela vai preferir sempre o caminho mais fácil, então ela vai preferir percorrer a estrutura metálica ao invés de percorrer a camada do solo que a gente está analisando. Então, nesse sentido que a gente precisa evitar essas interferências.
Para garantir o contato dos eletrodos também, a gente utiliza algumas técnicas, né, de solução salina, ou até mesmo efetuar a limpeza dos eletrodos para poder garantir essa boa aderência ao solo, realizar as medições ortogonais longitudinalmente e transversalmente ao eixo, e também, na hora de documentar esses dados, a gente registrar, né, as datas, as características do solo e os espaçamentos e os valores medidos, para poder a gente fazer o nosso modelo fiel aos dados que a gente coletou. Então, na terceira etapa, quando a gente já obtiver esses dados coletados, medidos, a gente vai fazer a curva média desses dados. O que isso significa? A gente vai fazer uma filtragem. No caso, o que é essa filtragem? A gente vai remover os pontos da curva que são muito discrepantes. Então, uma medição que não seguir o padrão da maioria, a gente vai descartar para poder fazer a média geométrica e obter a curva média representativa das nossas medições. Isso porque algum valor que a gente possa ter obtido, ele pode estar discrepante devido a fatores que a gente falou antes, né? A questão da estrutura metálica ou algum outro fator que possa ter afetado na medição. Então, a partir disso, a gente vai conseguir fazer a inversão, que é esse processo matemático que, a partir das curvas de resistividade aparente, a gente vai inferir a estrutura da subsuperfície, resultando no modelo geoelétrico, que é o modelo que a gente já falou, né, desde o início da apresentação, que é esse modelo que vai traduzir o solo em camadas, né, unidimensionais, caracterizadas pela espessura e pela resistividade. Porém, o que a gente tem que observar também? Para evitar essa inversão cega que a gente chama, é considerar as características geológicas desse solo também. Por exemplo, a profundidade no nível freático, como a gente já disse, a questão da umidade vai interferir nas medições, então pode ser que a gente esteja medindo, né, com base na profundidade, na distância dos nossos eletrodos. A gente acabe alcançando o nível freático do solo, e isso vai interferir nas nossas medições. Também a perfilagem dos poços, que pode ser um fator também que vai interferir na nossa medição, e também incluir no nosso estudo os mapas e dados geológicos, que vão como eu posso dizer, vão dizer mais, né, sobre a natureza dessas camadas que a gente vai observar. Então, por exemplo, se você está fazendo essas medições numa região litorânea, você sabe que aquele solo ele vai ser mais arenoso. Então, você tem uma expectativa sobre aquela característica de solo, e isso também vai ajudar você a entender, né, qual que é a característica, qual que é o comportamento geoelétrico daquele solo que você está analisando. Então, a combinação dos dados geofísicos com os dados geotécnicos vão resultar no nosso modelo geoelétrico unidimensional, que ele vai nortear as decisões de projeto de aterramento. Quanto à ferramenta que a gente vai utilizar para fazer essas medições, né? A gente pode utilizar o termômetro ou utilizar o resistivímetro. Porém, no âmbito da instalação elétrica, a gente vai observar que o termômetro é um instrumento mais comumente utilizado. No caso,
Também tem outros fatores que vão determinar, como por exemplo, o termômetro ele vai ser mais utilizado para áreas menores e para solos de baixa a média resistividade, enquanto que o resistivímetro ele vai ser mais utilizado para projetos de grande porte em solos de alta resistividade. O funcionamento deles também vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, o termômetro ele vai injetar no solo uma corrente alternada, enquanto que o resistivímetro vai injetar uma corrente contínua para obter essa resistividade. A relação sinal-ruído deles também vai mudar um pouquinho, sendo a relação sinal-ruído do resistivímetro um pouco mais vantajosa, ela vai ter maior precisão, né? E, enfim, cada caso vai demandar um instrumento. Pode ser que para a sua aplicação o melhor instrumento seja o termômetro ou o resistivímetro, vai depender de cada caso. E as regras, né, no geral, para concluir, né, a nossa abordagem, o planejamento estratégico vai nortear, né, o nosso modelo geoelétrico. Então, a qualidade do nosso modelo vai ser definida antes da primeira medição. Se você tiver um bom planejamento, você vai, muito provavelmente, obter um resultado confiável. A qualidade da medição determina a confiabilidade do modelo, então é recomendado seguir as boas práticas, garantir o bom contato dos eletrodos, observar a questão da condição climática, a questão das interferências, para poder obter uma boa qualidade na nossa medição. E também a questão da combinação entre a geofísica e a geologia, que a gente precisa ter uma interpretação crítica desses dados, para poder garantir que o nosso modelo matemático represente, de fato, a realidade física. Bom, esse assunto ele tem bastante desdobramentos, a gente poderia falar um pouquinho mais, falar sobre as configurações existentes, né, das malhas de aterramento, as configurações dos eletrodos, mas eu resolvi só fazer uma breve introdução sobre esse assunto, já que eu tive que estudar um pouco sobre esse assunto em função do meu estágio, e eu espero que eu tenha contribuído aí com o meu conhecimento sobre esse assunto, sobre essa norma, e que a gente possa sempre estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Eu agradeço a atenção de todos, até a próxima.